Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus, louvo a Deus por essa rica oportunidade, Deus abençoe. Peço que vocês abram a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo a partir do 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos creem que desistir não é uma opção? Glória a Deus. Podemos ler? Lucas 15, a partir do versículo 11, diz: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ou mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadão daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Versículo 16. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Amém? Feche sua Bíblia, coloque no banco, vamos fazer uma oração. Espírito Santo do Senhor, que nos trouxeste aqui nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, que marcou esta noite para falar aos nossos corações. Independente do instrumento, meu Deus e meu Pai, e do canal no qual o Senhor falará nesta noite, nesta igreja. Eu peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tão somente as Tuas palavras, tão somente, meu Deus e meu Pai, a direção do Teu Santo Espírito, tão somente, Senhor, meu Deus e meu Pai, o mover do Senhor seja feito nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me esvazio outra vez de mim, e aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem total liberdade em falar em nosso meio. Senhor, meu Deus e meu Pai, que as Tuas direções nesta noite sejam realizadas em nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra possa frutificar a 30, 60 e a 100 por um, e que possamos sair daqui nessa noite, entendendo que desistir nunca foi opção, e por isso nós perseveraremos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, tome o seu assento, fique à vontade para glorificar o nome daquele que tudo pode, amém. Quero agradecer a Deus, por essa rica oportunidade. É somente Ele, é por causa dEle. A Bíblia diz que porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas também diz que é nele que nos movemos, vivemos e existimos. E se não fosse Ele, nem eu, nem você, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Amém? Quero agradecer também, a vida do pastor Lindomar, pastora Vilcelene. Muito obrigado, Deus abençoe a vida do Senhor, um bom descanso, estamos juntos e com saudade. Agradecer também a vida do meu pastor Cleomar, missionária Sônia. Deus continue abençoando o Senhor, família. Obrigado pela confiança. Evangelista Mateus, que não está presente, mas está intercedendo. Com o pastor, evangelista Eduardo, Thalita, presbítero Johnny e a diaconisa Heloísa e todos os obreiros do altar. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui creem que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite?
fazer meus agradecimentos também à minha família, meus pais, minha namorada, que não está presente, né, por conta de provas na faculdade, meu sogro, minha sogra, Deus abençoe, estamos juntos. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem muito conhecida, que se encontra em Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Jesus, ele está trazendo uma parábola do filho pródigo. É interessante que a partir do versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que havia ali publicanos e pecadores assentados à mesa com Jesus. E há também alguns escribas e fariseus que estão murmurando entre si dizendo: mas esse mestre, esse Senhor, esse mestre, ele come com pecadores, ele se assenta com pecadores e perdidos. E Jesus, na sua presciência, ele vai trazer 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus ele vai trazer é a partir do versículo 1, falando sobre a ovelha perdida. Jesus está dizendo: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás daquela ovelha que se perdeu? E quando acha aquela ovelha, a coloca em seu ombro e volta, fazendo festa, salteando de alegria, dizendo: vinde, amigos e vizinhos, e alegrai-vos comigo. Por quê? Porque esta ovelha que estava perdida, ela foi achada. E ali acontece uma festa, e Jesus conclui dizendo: haverá festa no céu. Mas quando uma ovelha perdida se arrepende, um pecador se arrepende, do que 99 que não sentem necessidade de se arrepender. E Jesus ele continua dizendo agora a segunda parábola. Ele vai falar sobre a dracma perdida. Ele vai dizer que havia uma mulher que tinha 10 dracmas. E essa mulher, ela perde uma dracma. E no mesmo momento ela acende uma candeia. E acendendo aquela candeia, ela começa a varrer e procurar diligentemente por aquela dracma que se perdeu. E a Bíblia vai dizer, Jesus falando, que assim que essa mulher acha essa dracma que se perdeu, ela faz festa, ela chama as suas vizinhas e as suas amigas, e ela fala: olha, venham e se alegrem comigo. Por quê? Porque a dracma que estava perdida foi achada. Agora Jesus está falando do filho pródigo. Ele está falando que havia um pai, e esse pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. E Jesus está falando que este mais moço, na parábola do filho pródigo, ele chega para o seu pai e diz: pai, dai-me a parte da herança. E vocês conhecem a história que lemos aqui. O pai, ele divide entre os irmãos, entre aqueles 2 filhos, e a cada um ele dá a parte da herança. E não tendo passado muitos dias, a Bíblia vai dizer que este pródigo, ele pega tudo quanto tinha, e ele vai para uma terra longínqua. Na segunda-feira, na oração, de 8 às 10, que eu estava orando aqui, compartilho do mesmo testemunho do diácono Marcelo. Eu estava orando ali na salinha que fica a água, né, que os irmãos deixam a água para gelar, e eu estava num desespero de alma, num clamor, falando: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajude a ir um pouco mais, Senhor, me ajude a romper naquilo que é necessário, Senhor, me encha do Teu Santo Espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai, lança por terra as barreiras. E estava orando, e enquanto eu orava, daquela forma, o Senhor me visitou ali, e me deu um texto, e ele falava sobre o filho pródigo, e eu não entendi. Eu falei: amém, Senhor, eu sei que um dia o Senhor me dará a oportunidade de pregar essa palavra, e quando for este dia, que seja o Senhor falando, não Pedro. E aí na terça-feira, pastor Cleomar, após o culto, pediu para falar comigo, e ele falou sobre a oportunidade de estar trazendo a palavra nessa noite, e assim que ele falou, o Senhor confirmou no meu coração essa palavra, e Deus começou a trabalhar essa palavra no meu coração, a ponto de eu me inquietar. E antes de pregar aqui, meus irmãos, como dizia o pastor Marcelo, eu fui pregado por essa palavra. Então nessa noite, abra o seu coração, porque não é o Pedro, mas Deus tem palavra para falar no nosso meio.
Você crê? Aleluia, Jesus está presente aqui. E durante o culto eu pedi ao Senhor outras confirmações, e através dos louvores, se vocês prestarem atenção, tudo se torna naquilo que Deus quer falar conosco nessa noite através da palavra. Nós tivemos aqui a saudação também do diácono Marcelo falando sobre a necessidade de orar, sobre a necessidade de voltar a buscar a Deus como nunca buscamos, sobre a necessidade de pagarmos preço em estar na presença de Deus, servindo a Ele com alegria, porque é um tempo em nós que estamos aqui na igreja, temos que pregar a palavra do Senhor, mas também temos que orar, temos que clamar, nós temos que ter uma vida de consagração ao Senhor, nós temos que ter uma vida de vigilância na presença do Senhor, nós temos que ter uma vida pautada na palavra do Senhor e naquilo que Ele dirige. E esse filho pródigo aqui, ele começa a desistir de algumas coisas ao longo do caminho, e Deus foi me dando o texto, e Deus foi me dando os tópicos dessa mensagem, falando sobre algumas desistências que há no meio de nós, alguns perigos que nós corremos, e nós muitas vezes não percebemos pelas sutilezas, mas nessa noite os nossos olhos espirituais serão abertos aqui, e Deus falará conosco. Essa passagem de Lucas, capítulo de número 15, segundo alguns teólogos, pais da igreja, ela é o coração do terceiro evangelho, segundo Orígenes, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Jerônimo. Ele vai falar que essa mensagem, ela é concernente à pregação do evangelho, no que diz respeito à salvação, porque se nós prestarmos atenção aqui, há um paralelo entre achados e perdidos. Há um paralelo entre um filho que estava na casa, mas agora ele vai para uma terra longínqua, se tornando um perdido. A nossa vida é assim também. Aonde nós estamos, no nosso trabalho, no meio em que nós convivemos, nas sociedades, há também esses dois grupos. É como um aeroporto, a sala de achados e perdidos. Muitas vezes a igreja também é assim. Nós temos na igreja os achados, mas temos também os perdidos, que estão no processo de santificação, restauração, conversão. E Deus falou ao meu coração quando me deu essa palavra. O pródigo nem sempre é aquele que saiu. Muitas vezes há pessoas no meio de nós que estão vivendo como pródigo. Ele só não saiu para pecar longe, mas ele peca aqui dentro. E Deus foi falando ao meu coração, dizendo que nós precisamos despertar e aprender com esse pródigo, para não fazermos aquilo que o pródigo fez, e aquilo que ele foi deixando de fazer, porque quando eu começo a decidir desistir, eu desisto de viver. E eu quero pregar nessa noite sobre esse tema. Quando eu decido desistir, eu desisto de viver. Amém? Quando eu decido desistir, eu desisto de viver, porque é assim de fato que acontece. Esse pródigo, ele está na casa, mas nós percebemos pelo texto, que ele não cultiva um relacionamento com o pai. Perceba que ele desiste da comunhão com o pai, porque o único diálogo que nós vemos entre o pai e o pródigo, este filho que estava na casa, é quando ele chega ao seu pai para pedir, e ele pede aquilo que o tiraria da casa do pai. E nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas estão tendo essa mesma conduta, chegando até a presença de Deus somente para pedir: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro. Mas elas se esquecem que buscar a Deus não é buscar para achá-lo e oferecer uma oração de petição, é buscar para achá-lo e oferecer a Ele todo o nosso amor. Então eu não posso deixar de cultivar o diálogo e essa presença, comunhão com o Pai, porque eu posso estar na casa, mas estando na casa não estar no Pai. E Deus falou isso. Muitas vezes, muitas pessoas, muitos de nós por vezes estamos na casa, mas não estamos no Pai, porque é diferente. Jesus Cristo, quando Ele vai pregar
no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos, visto da mesma perspectiva, Jerusalém e João, visto da perspectiva da Judéia, ele vai pregar dizendo: olha, vocês que são fariseus, que fazem rebuscadas orações, que escolhem os melhores assentos, que escolhem os vestidos mais longos, com as pontas mais longas, com as franjas mais longas, estão sempre em evidência. Vocês me honram com os lábios, como diz Isaías, Jesus falando, mas o seu coração está longe de mim. Essas pessoas, elas eram membros importantes na comunidade judaica, eram mestres, pessoas que viviam no tabernáculo, pessoas que viviam na casa do Pai, mas não tinha nada do Pai. Nós temos que tomar esse cuidado de não estarmos presentes todos os dias na casa do Pai, sem ter comunhão com o Pai. Eu me lembro de uma frase que dizia: as igrejas estão cheias de pessoas vazias, e é isso que está acontecendo. Esse filho pródigo, ele está na casa do Pai, mas ele não tem comunhão com o Pai, e quando ele chega para falar com o Pai é para pedir, e isso é perigoso demais. Nós temos que buscar Ele de todo o coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, com tudo que você tem, e ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que amá-lo não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, pelo que Ele fez. É por isso que o salmista vai dizer: louvar-lo-ei pelos benefícios e por aquilo que Ele fez, mas não só pelo que Ele fez, por aquilo que Ele é, e sabendo daquilo que Ele é, eu sei que Ele continuará fazendo. Isaías 43, versículo 18 diz: não olheis as coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que faço nova todas as coisas. Aqueles que adoram a Ele, porque Ele é, também reconhece aquilo que Ele fez, e reconhecendo aquilo que Ele fez, sabe que Ele continuará fazendo. Então o filho pródigo, ele está na casa, mas ele não tem comunhão com o Pai. Ele deixa de orar em nossa linguagem, ele deixa de dialogar com o Pai. E Jesus, ele sempre, presbítero Clésio, vai bater nessa tecla, falando sobre essas pessoas que têm nome, vivem, mas estão mortas. É o caso do pródigo. A Bíblia vai dizer, Jesus falando sobre a parábola do publicano e do fariseu que sobem ao templo para orar. Os dois estão no templo, no mesmo momento, fazendo orações. Só que a Bíblia vai dizer que, enquanto o fariseu está orando, dizendo: mas eu me orgulho de ter, usando as minhas palavras, orado 2 vezes na semana, eu me orgulho de ter entregado o meu dízimo, eu me orgulho de ser bondoso para com o outro. Ele está fazendo aquela oração, se exaltando no seu interior, quando aquele publicano, no mesmo lugar, está orando dizendo: Pai, me perdoa, Pai, eu preciso de Ti, eu sou necessitado da Sua misericórdia. Jesus vai dizer que quem volta para casa justificado não é o fariseu, é o publicano. A Bíblia Sagrada vai dizer que os nossos melhores atos são como trapos de imundícia. Nós não somos salvos porque somos bons, não. Nós somos salvos porque Ele nos achou, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bondoso. Por isso não desperdice a oportunidade de estar na casa do Pai, mas acima de tudo, estar no Pai. Certa vez eu escutei uma frase que marcou o meu coração: mais do que aquilo que eu faço para Ele, é aquilo que eu faço com Ele. Porque tem muitas pessoas que fazem para Ele, mas não estão com Ele. Nós precisamos valorizar a comunhão com Deus. Nós precisamos valorizar essa vida de renúncias com Deus. Jesus, ao longo de toda a palavra, Ele nos convida para uma vida de oração. Ele nos convida para uma vida de renúncia. Aos discípulos Ele vai dizer em Mateus 6, quando tu, porém, fores orar,
entra para o teu quarto, fechando a porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, quando você entrar neste lugar de comunhão, neste lugar secreto com Deus, você não precisa gritar, chamando, pai, vem. Você não precisa chegar dizendo, pai, eu já cheguei aqui, agora só falta o Senhor. Não, Jesus disse, entra e fala. Por quê? Porque o Pai já está lá te esperando. Nessa noite eu venho dizer à igreja do Senhor, Deus está nos chamando para o secreto, e nos chamando para o secreto, Ele nos diz, eu já estou lá te esperando. Não busque somente por aquilo que Ele pode dar, acima de tudo, por aquilo que Ele é. E é o que o pródigo representa nessa parábola. E Jesus falou isso ao meu coração. Igrejas cheias de pessoas vazias, sem compromissos. E o pródigo, ele vai gastar tudo aquilo quanto tem uma vida dissoluta. Cuidado, porque o pecado costuma te levar mais longe do que você quer chegar e cobrar um preço mais caro do que você imagina. E é isso que o pródigo experimenta na sua história. Mas outra coisa também que eu percebo, é que estando na casa, o pródigo, ele não valoriza as oportunidades de estar na casa do Pai. E isso é muito comum nos nossos dias. Alguém já ouviu a expressão daquela pessoa que saiu? Infelizmente, em um momento eu também saí. E essas pessoas sempre dizem, olha, eu saí e lá fora não encontrei nada daquilo que buscava, mas descobri tudo o que perdi e tudo que tinha quando aqui dentro estava. Não espere ou não queira experimentar a dor da perdição do mundo, a destruição da alma, a tristeza na alma, a angústia no coração. Não, esteja na casa do Pai, valorize as oportunidades do Pai, ame a palavra do Pai, ame ser doutrinado pelo Pai, dirigido pelo Pai, e o Pai te abençoará. Nós temos que valorizar estar aqui, porque há muitas igrejas perseguidas, há muitos lugares que o Evangelho, ele não tem um acesso, as nações não abrem a porta para o Evangelho. Há muitas igrejas que estão servindo ao Senhor Jesus debaixo de perseguição, e lá eles adoram com tudo que têm, eles adoram com tudo que são, eles adoram com tudo que pode, pelo Senhor são abastecidos. Então, que possamos nessa noite valorizar, estar na casa do Pai, na presença do Pai. Outra coisa que Deus ministrou no meu coração é que esse pródigo, ele sabia o que fazer, mas não fazia. E é muito comum também nos nossos dias. Vamos ver em Mateus capítulo 1, falando sobre a genealogia. Capítulo 2, nós vamos ver quando Jesus nasce. A Bíblia vai dizer que Herodes se perturbou e toda Jerusalém com ele. E agora ele chama ali os mestres, escribas, e ele pergunta, olha, aonde deverá nascer o menino? Sabe o que eu acho interessante, presbítero Andi? É que eles têm aquela reunião, e agora eles apontam para Herodes o caminho, dizendo, olha, segundo as profecias, Belém da Judéia. E Herodes agora chama os pastores e fala, vai, acha o menino e me chama para que eu vá e o adore também. Só que o que me chama a atenção é que os mestres escribas sabiam aonde encontrar o menino, o Messias, mas não procuraram. Eles sabem o caminho para achar, mas não procuram. E isso acontece conosco também. Nós sabemos aquilo que temos que fazer e não fazemos. Nós sabemos o caminho que temos que tomar e não tomamos. Nós sabemos as decisões que temos que tomar e não tomamos. Porque nós vivemos um evangelho segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu acho que sei. Não, Jesus nos chamou não apenas para sermos conhecedores, mas também praticantes da palavra. Aquele que guarda e pratica as minhas palavras. Nós precisamos não somente vir à igreja, mas precisamos ser
a igreja do Senhor, sermos membros desse corpo que está em movimento. Nós precisamos não somente vir aqui e ouvir essas palavras, mas após ter ouvido, praticar tudo quanto ouvimos do Senhor que está falando. Nós precisamos aprender com as desistências do filho pródigo, e assim, tomarmos decisão, e entendermos que desistir nunca será opção. Nunca será opção. Nunca será opção. E há um perigo tão grande, meus irmãos, de estar fazendo para Ele, sem estar fazendo com Ele. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, Jesus vai advertir, Ele vai dizer: olha, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Mas qual é o contexto dessa igreja? Ele vai falar: olha, vocês trabalham, vocês são árduos no trabalho, e não só isso, vocês têm labor no trabalho, e trabalham com perseverança, ou seja, vocês vão além daquilo que dão conta, vocês fazem mais, vocês são excelentes, vocês põem à prova. Ele falando: aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, vocês têm cuidado com a doutrina, vocês têm cuidado com o trabalho, vocês exercitam a fé, mas tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Não adianta trabalhar para Ele sem ter Ele. Nesta noite Jesus está nos falando e nos chamando para este lugar de comunhão. Ramanto come andaravassai. Mas há sempre uma falácia que diz: olha, eu já experimentei tanto de Deus. Há pessoas que falam que eu acho que não tem mais nada para viver, mais nada para experimentar. Quando Moisés ele já tinha experimentado a glória de Deus. Moisés já tinha visto o monte fumegar. Moisés já tinha visto o mar vermelho abrir. Moisés já tinha visto a glória de Deus presente no meio deles. Mas determinado momento, Moisés vai chegar a Deus em oração dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus fala para ele: Moisés, sobe o monte, porque tem um lugar junto à rocha, e é neste lugar que eu me revelarei a você. Meus irmãos, nesta noite eu venho dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que tem um lugar ainda de mais excelência na presença dEle. Ravassu, que amanda ravassai. Tem um lugar ainda que nós não chegamos, que nós ainda não experimentamos, mas que Ele está nos esperando para lá se revelar a nós. É por isso que Deus, usando aqui as oportunidades, Diácono Marcelo disse: não desista de orar. É por isso que a Lana, cantando aqui, ela disse: ore um pouco mais, consagre um pouco mais, porque é tempo de estarmos vigilantes na presença de Deus, orando e sabendo, segundo o que Tiago diz, que muito em breve o que há de vir virá. Esperai pacientemente pela vinda de nosso Senhor Jesus. Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está voltando. Aleluia! Esse pródigo, ele deixa também, e ele desiste de esperar pelo tempo certo de cada coisa. E Deus falou isso comigo. E eu: Senhor, por que que esse pródigo desistiu de esperar o tempo certo para cada coisa? Porque ele chega para o seu pai com esse pedido: Pai, dai-me a minha parte da herança. Meus irmãos, havia ali entre os judeus as leis do leviatário e o Bet-Sheva, que é a casa do pai. E essas leis do leviatário dizia que se uma pessoa que fosse dona de uma propriedade se endividasse para não perder aquela propriedade, havia 3 comunidades: primeira, tribo; segundo, clã; terceiro, Bet-Sheva, que é casa do pai. E para não perder essa propriedade, o clã assumia
a dívida. E no 25º dia do ano sabático, aquela família retornava para o seu lar e tinha a sua casa restituída. É por isso que nós não vamos ver no Antigo Testamento nenhum israelita vendendo propriedade fora da sua família, porque era uma lei que protegia e defendia a distribuição igualitária das casas. E esse pródigo, quando ele chega para o seu pai pedindo a parte que lhe cabia, ele está colocando em risco não só a sua vida, recebendo aquilo que não é para receber fora de tempo, mas ele também está prejudicando financeiramente a casa do pai, a moral do pai, a economia do pai. E nós muitas vezes, quando estamos longe da presença do Senhor, distantes daquilo que Ele tem para nós não só prejudicamos a nós mesmos, mas prejudicamos também a casa do Pai, a obra do Senhor, que ela não rompe, porque há pessoas que não estão resolvidas dentro de si, querendo coisas que ainda não é tempo. Nessa noite eu venho falar ao seu coração: aguarde aquilo que o Senhor tem para você, no tempo dEle que é perfeito. Nós não vivemos sobre o tempo, cronologia, mas no Kairos de Deus, que é o tempo certo, é o momento oportuno. Então espera que vai chegar, mas não se precipite. Esse pródigo precipitou, porque ele quis aquilo fora de tempo que ainda não tinha maturidade para conseguir. Havia duas formas de se receber a parte da herança. Primeira, quando o pai morria. Passagens anteriores nós vamos ver um filho pedindo a Jesus que aconselhasse o seu irmão mais velho, que dividisse a herança, porque o pai naquela ocasião já tinha morrido. Então a primeira forma de você receber a sua parte da herança era na morte do pai. E esse pródigo, ele chega para o pai dizendo: me dá a parte da herança. E o pai ainda estando vivo, o patriarca ainda estando vivo. É como se ele estivesse dizendo ao pai: pai, é como se para mim o Senhor não existisse mais. Eu só quero aquilo que o Senhor tem para me dar, mas eu não quero nada contigo. É como se para mim o Senhor tivesse deixado de existir. E Deus falou comigo de maneira forte. E há uma frase por aí que diz que há pessoas que querem passar a eternidade com Deus, mas vivem como se Ele não existisse. É como se no trabalho Deus não existisse lá. É como se na faculdade Deus não existisse lá. Porque eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, e eu estou envergonhando não só a mim, mas o Pai, a casa do Pai, a presença do Pai. Nessa noite, em nome de Jesus, que possamos tomar consciência de que estamos falando em nome do Pai, de que somos aqui, enquanto igreja, representantes do corpo de Cristo na terra, de que enquanto igreja nós temos a responsabilidade de resplandecer a luz de Cristo, brilhando como astros no mundo, sendo o sal neste mundo. Há pessoas que vivem de maneira dissoluta, pensando que, tudo bem, é como se o Pai não existisse. Na verdade, quando eu precisar, eu falo com Ele. Se eu não precisar, eu não falo. O pródigo agiu assim, pedindo a sua parte da herança. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos agir com sabedoria, graça, unção e sempre mediante aquilo que Ele espera de nós. Mas não basta viver como se Deus não existisse. Ele ainda quer antecipar coisas. Deus traz à minha memória agora, quando aconteceu o atentado, no 11 de setembro, nos Estados Unidos, em que houve ali a queda das torres gêmeas. Na história vai dizer que as pessoas procuravam Billy Graham no hospital que estava internado. E Billy Graham, não podendo atender os repórteres, disse para sua filha: vai lá e atende eles. E fala para eles, porque a pergunta deles para Billy Graham era: Billy Graham, aonde Deus estava quando o avião atingiu as torres? Aonde Deus estava quando as famílias morreram neste atentado? Aonde Deus estava quando a tragédia assolou a nossa nação? E a filha de Billy Graham respondeu:
Deus estava no mesmo lugar quando vocês aprovaram leis e tiraram a Bíblia da Constituição e viveram dissolutamente como se Deus não existisse. Aonde Deus estava? No mesmo lugar. Isso apenas é consequência. Nesta noite Deus nos chama para uma vida de santidade na casa do Pai. Deus está falando conosco. Ele quer, diácono Paulo, antecipar coisas que não é ainda tempo de viver. E a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Há um tempo para tudo, meu irmão. Há um tempo para todas as coisas, e o tempo marcado por Deus, para lugares que ainda não chegamos, mas no tempo dele chegaremos, no tempo dele viveremos, e o tempo dele é perfeito. Eclesiastes capítulo 8, versículo 31, vai dizer que há o tempo e o modo de Deus. Eu tenho que estar atento, porque Eclesiastes diz que o sábio, ele não só se atenta estando no tempo, mas também estando no modo de Deus. Porque muitas vezes eu posso estar no tempo de Deus, mas não estou no modo. E se eu estiver no tempo, pastor Clamar, e não estiver no modo, eu não vou viver aquilo que Ele tem para mim. Mas se eu estiver no tempo de Deus e no modo de Deus, aquilo que Ele tem já aconteceu. Porque o nosso Deus não é homem para que minta. Porventura diria Deus e não cumpriria. Deus, quando fez uma promessa, Ele já viu o cumprimento da promessa, meu irmão. Ele conta comigo e com você para viver em santidade, caminhando, trilhando, correndo a carreira que me está proposta. E se eu estou neste caminho, caminhando por este caminho, aonde Ele marcou, eu vou chegar. Ah, mas eu vou chegar, porque quem falou não mente. Então não queira antecipar coisas que ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Há pessoas que se perdem esperando oportunidades, até ministeriais, sendo que ainda não é tempo. E nós temos que estar atento com isso, porque se eu vivo estas coisas e não tenho estrutura para isso, eu vou sucumbir diante do peso desse ministério. Eu não vou prevalecer, eu não vou perseverar, porque há coisas que Deus, Ele prepara para nós, mas antes Ele nos dá estrutura para vivermos isso. É por isso que subir neste altar não é por mérito não, e muitas vezes é debaixo de lágrimas, é debaixo de dor, é dizendo: Senhor, se o Senhor não falar, quem sou eu? Eu não tenho palavras, eu não tenho nada para a igreja, mas a igreja é do Senhor, então fala a tua igreja. Há pessoas que veem ministério como oportunidade de se promover, e não é. Há pessoas que querem antecipar o tempo, quando o nosso mestre Jesus, ele se preparou 30 anos, e cumpriu um ministério de 3, segundo alguns estudiosos, e hoje nós queremos nos preparar 1 ano, 2 anos, para cumprir um ministério grande. Não, nós precisamos respeitar o tempo, e no tempo de Deus, aprendermos com tudo que Ele fala a nós. O tempo também, Ele traz algumas verdades, Ele traz esclarecimentos, Ele traz maturidade para aqueles que entendem um processo. Então esteja no tempo de Deus, mas também esteja no modo de Deus, porque Deus te levantará. Muitas vezes, meus irmãos, quando eu recebi, pastor, a oportunidade de pregar aqui, compartilhando, com a Letícia, amor da minha vida, glória a Deus, eu falei assim: ora por mim, e sofre comigo as aflições de Cristo, porque não é fácil você estar no centro da vontade de Deus, e falar tudo quanto Deus manda, é maravilhoso demais, mas há um preço a ser pago. É por isso que antes de ser pregador de púlpito, Jesus levanta para ser pregador de ônibus, Jesus levanta para ser pregador de hospital,
Jesus levanta para ser pregador nas ruas, mas há pessoas que querem ultrapassar e pular etapas, passar aquilo que ainda não tem estrutura para viver e começar aqui. Não, meu irmão, ministério não começa aqui não, ministério começa lá fora. Deus me deu uma estratégia. Trabalho numa empresa, numa indústria, né? E ali a rota da empresa, que é uma van, passa na porta de casa, pega, leva. E eu sempre sentava atrás. Aí um dia Deus falou comigo. O lugar na frente está vazio, do lado do motorista. E eu quero que você senta lá. E eu me sentei lá. E ali eu comecei a puxar papo com o motorista. E é comum, né? Indo para o trabalho, vindo do trabalho, sempre o pessoal está em silêncio ali. E ele começou a falar algumas coisas e eu entendi o motivo de qual Deus me colocou ali, o porquê. E eu comecei a pregar. E pregando para ele, eu comecei a falar sobre perdão. Aí ele começou a falar: rapaz, eu tenho uma dificuldade de perdoar. E o pessoal ouvindo, Agora todo dia você tem que ouvir, eu pregando na ida e pregando na volta. Porque ministério não começa aqui, ministério começa lá. É nas oportunidades que Deus te dá, sendo elas pequenas aos seus olhos, mas é através dessas oportunidades que Deus está te dando estrutura para viver coisas que Ele tem para você. Não queira antecipar o tempo. Outra coisa que Deus falou ao meu coração, de jovens que querem antecipar o tempo, e por anteciparem o tempo em suas vidas, em seus sentimentos, nas relações e nos relacionamentos, eles saem da casa do Pai, porque ainda não tem estrutura para viver isso, e querendo antecipar, não tem paciência para viver o que Deus quer, no tempo que Deus deseja. Não queira antecipar, viva debaixo da direção de Deus, e o teu Deus abrirá portas para você. E ele fala: Pai, me dá a minha parte da herança. E tendo ele recebido, a Bíblia vai dizer que ele junta tudo quanto tem, e vai para uma terra distante. É sempre aonde o pecado nos leva. Em Gênesis capítulo de número 2, quando Adão e Eva são convencidos ali pela serpente, a Bíblia vai dizer que na virada do dia Deus desce no jardim e pergunta a Adão: Adão, aonde você está? Mas se fôssemos nós, perguntaria a Adão: Adão, o que você fez? Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas a pergunta é: aonde você está? Ou seja, Adão, aonde o pecado te levou? Pródigo, aonde esse sentimento te levou? Aonde você tem ido com aquilo que está no seu coração? Aonde você tem chegado com essas escolhas que você tem feito da vida? Aonde você está? E há uma frase que diz que sempre que alguém quer fugir da presença de Deus, o diabo tem um barco pronto esperando. E ele entra aí. Jonas, ele quer fugir da presença de Deus. Ele desce ao Jope e tem um barco lá, no momento exato. Ele pega a passagem, paga, vai para Tarsis. E Tarsis ali era uma região da Espanha, o lugar mais longe ainda descoberto daquela época. Ele está querendo ir para um lugar que ele pensa que Deus não vai estar lá, mas a presença dele vem atrás dele, Jonas, através da tempestade. Deus está mandando tempestades, assim como Deus mandou fome na terra. E é quando Deus manda fome na terra que o pródigo vai passar necessidades. E a Bíblia vai dizer que ele começa a passar fome. Por quê? Porque o dinheiro acabou, porque não tem mais nada. A parábola fala de separação do pródigo com a terra, porque ele vai para um país distante. Separação do pródigo com os pais, porque ele sai de casa. Separação do pródigo com a pureza ritual, porque agora ele vai cuidar de porcos. Naquela época,
a profissão mais indigna entre os judeus, porque significava uma agressão a essa pureza ritual. Então ele tem separação também da pureza ritual. E por último, separação da casa do pai. Cuidado aonde isso tem te levado. Deus está falando conosco. Não estejamos na casa, não estando no Pai, estejamos sim na casa, mas antes de tudo, no Pai, com o Pai, amando o Pai, vivendo para o Pai. Ele vai para uma terra distante, e ele gasta tudo. Lá na frente, quando ele volta, e o mais velho vem questionar com o pai o porquê de ter festa, o mais velho vai dizer: este teu filho mais novo, ele saiu por aí e gastou o dinheiro dele com meretrizes, ou seja, ele também está ferindo a moral do pai, porque naquela época, as pessoas costumavam se casar com pessoas do mesmo clã e da mesma tribo. Agora, ele está ferindo outra ordenança, porque ele está se relacionando com uma mulher estrangeira. Perceba que um abismo chama outro abismo. Ele saiu, como diz o nosso pastor Lindomar aqui, ele saiu alegre, com dinheiro no bolso, mas ele voltou triste, sem sentido, sem razão, com a sua história arruinada. E agora, quando ele cai em si, a Bíblia vai dizer que ele chega para um dos moradores daquela terra, presbítero Eduardo, e é muito forte isso, porque ele chega para um dos moradores daquela terra, e ele diz: olha, me acheguei a ele, como quem pede desesperadamente por um emprego, e agora ele vai cuidar dos porcos, e estando ali, a Bíblia vai dizer, que ele desejava comer da comida e da bolota dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E é assim, muitas vezes, Deus muda o cenário, e eu aprendi a orar assim. Muitas vezes quando nós vamos orar por alguém, sempre oramos: Senhor, abençoa, traz para a tua casa, Senhor, meu Deus, meu Pai. Só que biblicamente falando, baseado nessa passagem, nós temos que orar dizendo: Deus, muda o contexto, porque mudando o contexto, quem sabe, ele se arrepende e volta. Porque se o Senhor não mudar o contexto, ele vai viver dissolutamente. Então, por amor à alma dele, muda o contexto, Deus. Deus está mudando o contexto. E muitas vezes nós pedimos: Deus, muda esse cenário na nossa vida. E Deus não está mudando o cenário, porque através do cenário Ele está mudando nós. Nós temos que viver debaixo dessas experiências com Deus, e dessa obediência àquilo que Ele está fazendo, entendendo. Deus mudou o cenário, veio fome, mas Deus estava chamando o pródigo de volta para casa. Deus está nos chamando de volta para o lugar que Ele tem para nós. Você lembra de quando você orava na presença de Deus, e bastava 5 minutos de oração, você já acessava a sala do trono, e o céu se abria, e Deus falava com você, e você saía fortalecido da oração. Mas hoje já não ora mais, em uma terra distante, em um lugar que não é seu, em um lugar que Deus não tem para você. Deus não tem a perdição, a derrota, a ruína. Deus tem a vida. Nos lugares que estamos, que tomemos consciência nessa noite da distância que eu estou do Pai, e nessa noite voltar. Ainda que na igreja, nós podemos estar distante do Pai e não percebendo. Tem nome de que vive, mas está morto. Fique sobre os pés. Agora, em uma terra longínqua, distante do Pai, ele vai fazer essas reflexões. Ele diz: olha, eu gastei tudo, e eu desejo comer das bolotas que está no meio dos porcos, mas na casa do meu pai os empregados têm comida, na casa do meu pai não falta nada. Voltar-lhe-ei e lhe direi: Pai, recebe-me como um dos seus empregados, porque eu não sou digno
de ser chamado de filho. E a Bíblia Sagrada vai dizer que voltando ele para a casa do pai, acontece o encontro. O pai está o esperando. Sabe o que eu acho mais interessante? É que em Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia vai dizer que naquela época, se houvesse alguém, um pai, que tinha um filho delinquente, devasso, que vivia de qualquer maneira, que trazia problema para a família, que trazia problema para casa, e que colocasse em risco a casa do pai, esse pai, com a mãe, poderia pegar esse menino, levar até a porta da cidade e gritar: esse meu filho é delinquente, esse meu filho só traz prejuízo, esse meu filho é devasso, esse meu filho só traz problema para casa. E se esse pai assim fizesse, a condenação para esse filho era apedrejamento. Tamanho perigo que esse filho representava a casa do pai. Quem sabe na cabeça do pródigo, quando ele está voltando, ele pensou: eu vou chegar lá, eu vou ser apedrejado, porque eu pequei contra o pai. Quem sabe ele vai me levar até a porta da cidade. Quem sabe ele vai dizer que eu sou um filho mau e que eu mereço de fato a condenação. Mas de todo jeito eu estou indo para a casa do pai. E quando ele chega, ele não encontra pedras, ele encontra o abraço do pai. Ele encontra o amor do pai. Ele chega até o pai e ele de fato diz: pai, pequei contra ti. E nem dá tempo dele dizer: me aceita como jornaleiro ou um dos seus funcionários. Não, porque o pai o abraça e faz festa. Se você não desistir, nessa noite, o pai está te abraçando e fazendo festa. Porque nos levantamos do lugar que nós estávamos até então. Porque a partir de hoje, a casa do pai, estando com o pai, na presença do pai, é o lugar que nós viveremos. Há sempre uma segunda oportunidade. Nessa noite Deus está dando oportunidades. Ramanto coube andaravassai. Porque Deus me faz saber que pessoas que adentraram a esta casa estão como este pródigo. Pessoas que deixaram de orar e de valorizar a comunhão com o pai. Pessoas que deixaram de valorizar as pequenas oportunidades na casa do pai. Pessoas que deixaram de ser gratas àquilo que ele fez. Pessoas que agora não sabem esperar, que vivem ansiosos, querendo aquilo que o pai não tem para ele ainda. Há pessoas nessa noite que estão neste cenário, dentro da casa do pai, mas não estão no pai. Mas nessa noite é noite de voltar à presença do pai. Ramanto coube andaravassai. É noite de segunda oportunidade. Eu me lembro de Pedro, diácono Jean, a gente conversava sobre isso. Pedro, quando ele encontra com Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: segue-me. E ele segue, deixando as redes, ele seguiu Jesus. Agora Jesus tem aquele período com os discípulos, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, na noite da traição, ele fala: mestre, ainda que todos aqui te neguem, contigo eu vou para a cruz, eu não vou te negar jamais. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, me negará 3. E a Bíblia vai dizer que eles sobem ali ao monte para orar. Jesus chama Pedro, Tiago e João, e Jesus afasta e vai orar um pouco mais. Jesus volta e diz: olha Pedro, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E agora Jesus, ele é entregue. Judas vem e com um beijo no rosto ele traz Jesus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles são dispersos, cumprindo-se a profecia: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. E Pedro agora, antes que o galo cante, ele nega Jesus as 3 vezes. E ele vai chorar amargamente.
E a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro, ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele volta a pescar. Mas Jesus ressurreto vem à beira da praia. E ele pergunta: filhos, vocês já almoçaram? E agora Jesus chega e falando com Pedro, Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. E a última coisa que Jesus fala para Pedro é: segue-me. A primeira coisa que Jesus falou para Pedro quando viu foi: segue-me. E a última coisa que Jesus fala para Pedro é: segue-me. Mas neste tempo Pedro errou, neste tempo Pedro negou, mas Jesus ainda está dizendo a Pedro: Pedro, vem, me segue, porque eu tenho novas oportunidades. Ramanto come andaravassai. Pedro, quando você era menino, você fazia o que queria, ou seja, você faz o que dá na telha agora, Pedro. Mas me segue, porque vai chegar um dia que você vai me amar tanto, mais tanto, mais tanto, que aquilo que você não quer fazer por amor de mim, você vai fazer, Pedro. Eu venho dizer a alguém aqui nessa noite que errou, que está: Senhor, eu pequei contra ti. Deus sabe que você pecou, mas nessa noite Ele está dizendo: estou de braços abertos te esperando no portão, e eu quero te abraçar, porque tenho para ti uma nova oportunidade. Mas pregador, eu já errei tanto, que eu não sou digno de pregar a palavra. Meu irmão, graça é isso, é favor imerecido. Quem aqui é digno, meu Deus do céu, de pregar a palavra? Nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque Ele merece, porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu. Rumaiavassou, que amantaravassou, era manto come andaravassai. Nessa noite, eu nunca fiz isso aqui, e não sou de fazer, mas Deus colocou no meu coração, e aquilo que Deus coloca no meu coração, eu não posso ser negligente e irresponsável de não fazer. Nessa noite eu quero chamar à frente aqui, pessoas que reconhecem, que já não oram, como orava antes. Pessoas que reconhecem que já não tem mais aquela paciência e desistiram de esperar no Senhor. Pessoas que deixaram de olhar para o Pai e começou a olhar para as coisas que este mundo tem oferecido a elas. Se você faz parte de um desses grupos, pessoas que não oram como oravam antes, pessoas que não têm mais paciência em esperar aquilo que Deus tem para si, pessoas que já estão agora vislumbradas com as coisas deste mundo, e não com aquilo que o Pai tem. Nessa noite, eu te chamo aqui na frente. Se houver alguém, vem aqui na frente, porque é noite de restauração. O Pai está chamando, porque nessa noite sairemos daqui, abastecidos da presença do Pai. Raiaçu. Aleluia. E estando aqui na frente, comece a falar com o Pai. Raiosho que abaiavassou, que amandaravassai. Remanto coube andaiavassou, que amanto coube andarabaixo corovassai. Pai, eu já não oro como orava antes, e eu estou na casa. Pai, eu já não espero no Senhor como esperava antes, e eu estou na casa. Pai, eu já não espero, meu Deus e meu Pai, por aquilo que o Senhor tem, como outrora.
Eu deixei de olhar, Senhor, meu Deus, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem, e comecei a olhar para o que o mundo tem a me oferecer. Mas nessa noite eu estou aqui na frente, porque eu reconheço que não dá para viver longe da sua presença. Eu reconheço que distante de ti não há sentido. Me alcança, Pai. Comece a falar com Ele, porque o Pai nessa noite está de braços abertos e há uma festa te esperando. O Pai está falando para mim que Ele está restaurando ministérios, que Ele está restaurando chamadas, que Ele está levantando vidas. O pródigo vai voltar quando vê que a terra longínqua não é seu lugar. Comece a falar com Ele. Quando o abraço de quem mais te ama começar a faltar, vai querer voltar. O pródigo vai voltar quando ouvir o hino de louvor e a alma soluçar, e no mundo as falsas amizades lhe abandonar. Vai querer voltar, vai sentir saudade, vai chorar de dor, vai sentir a falta do primeiro amor. Vai lembrar dos hinos que cantava com a mocidade, dos encontros que acontecia no domingo à tarde. Era tudo simples, mas sentia a felicidade. E hoje não tem mais. Vai buscar de novo a presença do Consolador. Vai querer de volta a essência do primeiro amor. Vai sentir a falta que te faz Jesus o Salvador. Volta pro Senhor, volta pro Senhor que sempre te guardou, que você não morreu, porque a mão de Deus te deu o livramento, muitas vezes por aí. Se não fosse a mão do Salvador, você não estaria aqui. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Vai sentir saudade, vai chorar de dor, vai sentir a falta do primeiro amor. Vai sentir com a mocidade, dos encontros que acontecia no domingo à tarde. Era tudo simples, mas sentia a felicidade. E hoje não tem mais. Vai buscar de novo a presença do Consolador. O Pai está na e casa. querer de volta a essência do primeiro amor. O Pai te espera no lugar da comunhão. Vai sentir a falta que te faz Jesus o Salvador. Volta pro Senhor, volta pro Senhor que sempre te guardou, que você não morreu, porque a mão de Deus te deu o livramento,
muitas vezes por aí. Se não fosse a mão do Salvador, você não estaria. Não estaria, não. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Te levantarei nesta casa com mãos fortes, porque as minhas palavras não caem por terra, porque dentro da tua casa eu te escolhi e te separei, assim diz o Senhor. Ramantocombi andaravassai, decasto que abandaravassou. O Pai te espera a um lugar que você saiu, a um lugar que você deixou, mas nessa noite é momento, é noite de retomarmos a posição diante do Pai. Devassou que amanto coube andaravassai, raioshou que andaravassou que abadaravassai. O Senhor me dá uma visão. Eu estou vendo quartos vazios, e nesses quartos vazios eu vejo como se o Pai estivesse lá. E eu vejo pessoas nos quartos com o Pai, e essas pessoas viraram as costas e saíram, mas o Pai ficou. E eu vejo agora estas pessoas, na visão que o Senhor está me dando, voltando, 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 voltando. E o Pai que não saiu de lá, olha o que o Senhor está falando, o Pai que não saiu de lá esperando estas pessoas, e a partir de então haverá um encontro genuíno com o Pai, e você será fortalecido e levantado pelo Pai que te espera. Ai, eu sou como andaravassai. Aleluia, aleluia.